Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje temos mais uma live. Oi, Luian, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre incorporação. Então, não percam. Oi, daqui uns dias estamos juntas, né? Que um dia eu chego aí. Olá, olá Marcelo, tudo bem? Ótimo. Semana que vem nosso café tá de pé, né, Luian? Pablo, bem-vindo, bem-vindo a todos. De onde vocês são, pessoal? Conte pra nós. E hoje nós vamos receber o Caio Lobo, que é incorporador e construtor, também atua como construtor. Então nós vamos fazer esse bate-papo aí sobre incorporação imobiliária. Olá, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se o Caio chegou aqui. Ainda não. Aproveito, pessoal, para convidar a todos, né? Logos Inteligência Imobiliária de Passos. Muito bom, muito bom. O Caio chegou aqui. Deixa eu chamá-lo aqui pra gente começar. Conversa da noite. Olá, Alessandro Furtado. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, tudo jóia, Poliana? Tudo jóia com você? Tudo certo por aí? Tudo certo, maravilha. Então tá bom. Hoje vai dar certo, né? Nosso bate-papo. Hoje eu tô sentindo que vai ser tudo suave. Vai, com certeza, com certeza, com certeza. Então, olha só, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Inclusive, até antes de eu passar a palavra aqui pro Caio se apresentar, vamos todos aqui enviar o aviãozinho, né? Básico para chamar mais pessoas para participar aqui conosco. Vamos todo mundo convidar, vou chamar aqui o pessoal. Bora convidar todo mundo aqui, gente. Olá, Tati, Sidney, boa noite. Eu tô sem áudio? Quem que tá sem áudio? Você tá me ouvindo bem, Caio? Eu tô 100%. Você tá me Pessoal, ouvindo? eu tô te ouvindo super bem. Pessoal, tá tudo certo com o nosso áudio? Ai, Eu tô achando que às vezes uma pessoa ou outra não tá ouvindo, mas a maioria tá. é isso aí. É isso aí. Então vamos lá, gente. Hoje nosso assunto envolve, né, condomínios e loteamentos. E hoje nós vamos falar sobre incorporação. Que ótimo, Sidney. Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback aí, tá? Obrigadão. Então, inclusive, vocês que estão aí participando, ativos, fiquem à vontade para perguntar, ok? Né, Caio? Que a gente faz a gente, aliás, eu gosto demais quando o pessoal participa, né? Pergunta. Gosto muito. Então, seja muito Estamos aqui para responder, né? exato. Isso aí. Então, Caio, fala um pouco sobre você. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite, de estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? E fale um pouquinho sobre quem é o Caio Uma e o maravilha. incorporador.
Para quem ainda não me segue ou não me conhece, eu tenho um Instagram chamado O Incorporador e uma newsletter chamada Incorpora News, mas eu falo muito do que eu vivo. Eu sou, na verdade, efetivamente incorporador imobiliário, então eu vivo de construção e venda de imóveis, né? Então a gente constrói para vender, vende para construir, digamos assim, a gente mexe muito ligado ao mercado imobiliário, ao mundo de incorporações imobiliárias de forma geral. Eu tenho uma incorporadora com mais 2 sócios, é uma incorporadora que já existe há quase 10 anos, então o que eu gosto de falar muito para o pessoal a gente está aqui, né, Poliana, nós hoje a gente compartilha muito conhecimento, a gente está falando, mas o que é bom a gente falar também é que a gente não está tão distante. Apesar de eu ter 10 anos, aí, quase 10 anos de empresa e tudo, eu já estou mais a fundo nesse mercado, mas digamos assim, talvez 5, 10 anos eu estava no mesmo lugar que muita gente aqui. Então esse caminho de onde foi até chegar aqui, ele é muito recente, ele é muito claro. Então, quando eu trago muito assunto sobre incorporação imobiliária, como construir, como rentabilizar mais no empreendimento, são coisas que eu venho vivendo, eu venho evoluindo, eu ainda estou num caminho. Eu falo assim, a gente ainda está longe de uma MRV da vida, de uma Cirela, mas a gente já evoluiu um tanto bom e eu acho que é muito bacana essa troca que a gente tem de forma geral aqui. A internet, de forma geral, o Instagram, esse tipo de troca de conhecimento vem me ajudando muito. Hoje, só para entender, hoje eu estou nichado. Dentro do mundo de incorporações imobiliárias, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu já fiz prédio também, já fiz loteamentos, mas hoje é uma área que a gente vem gostando de trabalhar, é a área de incorporação imobiliária horizontal, ou seja, condomínios de casas. É uma incorporação tradicional, é a mesma lei da incorporação imobiliária usada para prédios, mas a gente faz ela horizontalizada. Que na minha região, hoje eu estou em Goiás, eu atuo em Goiânia e em outras cidades também, mas é um produto que tem muita demanda aqui na nossa região e é possível que ainda, igual algumas cidades, igual São Paulo, por exemplo, já é mais difícil fazer condomínios de casa, pelos terrenos em si, mas aqui ainda é possível. E é isso, a gente está nichado numa área dentro da incorporação imobiliária. Eu acho que, já puxando o gatilho, a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, quero começar em incorporação imobiliária. Por onde eu devo começar? Dando tiro para todo lado? A primeira coisa que eu falo não, escolha um nicho. Então, quem aí estiver escutando a gente com essa ideia, quero incorporar, eu quero construir imóveis para venda, cara, não tenta abraçar o mundo. Eu sou formado em engenharia, minha formação é em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, e isso eu percebi muito cedo, que quem tenta ser um engenheiro x-tudo, falando um pouco da profissão, que é um engenheiro que eu faço projeto estrutural, eu toco obra, eu faço regularização de imóvel, eu faço tudo. Geralmente essa pessoa ela não costuma ser boa em nada. Ela costuma saber um pouquinho de cada coisa, mas ela não é especializada. Então, até falando um pouco de mim, falando da parte de incorporação imobiliária, procure entender o mercado que você goste e tenha vocação, né? E tente se especializar nele. Eu acho que na incorporação imobiliária, igual várias outras áreas, isso faz muito sentido. Se hoje a gente está tendo um resultado muito positivo na área que a gente trabalha, é porque a gente parou de querer ser melhor em tudo, digamos assim. Eu sei que tem gente que faz shopping melhor que eu, tem gente que faz arranha-céu melhor que eu, tem gente que faz hotel melhor que eu, mas provavelmente entre as pessoas que constroem corporações horizontais, eu estou entre os melhores porque é uma área que eu me especializei bastante. Então esse é um primeiro recado para a gente começar o papo aí. Muito bom, Caio, muito bom, é isso aí. É isso aí, a gente tem mesmo que... Eu falo muito sobre isso também. A gente precisa entender, né, o que de fato é o nosso core business, né? O que de fato, e o que está dentro do nosso propósito, né? O que de fato está alinhado com o que a gente quer, né? Em qual área quer atuar. É muito importante. Inclusive, é algo que nos estrutura para enfrentar os desafios, né, Caio? Que são vários, inúmeros. Então, a gente, quando é clarificado, né, o nosso modus operandi e como, em que segmento, de fato, a gente quer atuar,
Isso faz toda a diferença, inclusive no resultado, né? Mas vamos começar aqui, vamos começar pelo começo. Qual que é a diferença, que é uma dúvida que é incrível, até inclusive para os atuantes no mercado imobiliário, né? Para os profissionais que atuam no mercado imobiliário ainda a gente vê dúvida cruel, né? A diferença entre incorporador e construtor. Bacana. Essa é uma dúvida, principalmente para o pessoal da engenharia, também eles têm bastante essa dúvida. Peraí, vou desenvolver um empreendimento, eu sou o construtor, eu que tenho que fazer isso, e a gente, assim, existe até essa dúvida, Poliana, porque muitas construtoras são também incorporadoras, só que o que muita gente não entende é que são dois chapéus distintos. Então, é basicamente assim, a construtora é quem faz efetivamente a obra. Quem contrata o pedreiro, quem contrata o servente, quem cuida da gestão, do cronograma da obra. A incorporadora é quem desenvolve o empreendimento. O que quer dizer? Eu procuro a área onde aquele empreendimento vai ser, ou eu faço permuta, ou eu compro a área, ou eu trago investidores. Eu busco funding para o empreendimento. O que isso quer dizer? Eu não tenho dinheiro para esse empreendimento. Da onde esse dinheiro vai vir? Então, o incorporador ele também vai atrás dos bancos, vai atrás de investidores, ele formata todo esse negócio, essa estruturação financeira, e, por hora, ele contrata a construtora. Quando é construtor e incorporador, você não vai contratar. Você mesmo vai fazer a obra. Então, eu gosto de falar assim, o incorporador é o que faz o negócio acontecer. É o que faz que aquele empreendimento crie vida, exista, saia a ideia daquele empreendimento. A inteligência, né, do negócio. A inteligência. E quem toma o risco também. A construtora, geralmente, é quem faz a obra em si, é a parte técnica, falando-se de engenharia do negócio. No nosso caso aqui, a minha construtora chama Mitro Construtora e Incorporadora. Então, a gente tem esses dois chapéus dentro da empresa. A gente faz a parte de incorporação, a gente tem essa inteligência internalizada e a gente faz também a parte de obra. A gente tem equipes, a gente tem gestão separada toda para fazer. Mas, igual eu falo, até aqui dentro é bem dividido. A parte de obra, tem um sócio meu que ele é o gestor em si, que é o que fica lá no dia a dia, que é o que cuida daquela obra ser feita tecnicamente dentro do cronograma, e no outro lado aqui eu estou na parte de incorporação. Então, até numa construtora incorporadora, normalmente se subdivide, se tem uma divisão interna ali de como vão executar esses processos. Por que isso? É igual a gente falou, igual teve alguém que comentou aí, é igual o pato, né? Nada... anda, mas não faz nada, e voa, mas não faz nada direito. Porque se eu resolvo, não, eu vou fazer incorporação, eu vou tocar a obra, eu vou ser o corretor de imóveis. Se a pessoa resolve fazer tudo, ela não faz nada direito, o negócio não vai para frente. Então, até numa construtora que também é incorporadora, é importante ter processos bem definidos, porque são duas áreas totalmente distintas do jeito de se trabalhar. Então, para quem tem a dúvida, construtora ou incorporadora? Construtora, partes técnicas, engenheiro, faz a obra, contrata pedreiro, contrata servente, carpinteiro. Incorporadora, arruma o terreno, arruma o dinheiro, contrata a construtora, viabiliza, faz parcerias com a imobiliária, faz o negócio de forma mais global acontecer. Analisa o mercado, né? Isso aí, muito bom, Caio, muito bom. E conta aqui para nós, hoje, qual o maior desafio que você vê enquanto na figura do incorporador, e já que você também atua, né, na construção, e na construção, qual é o maior desafio ou então os maiores desafios, assim? O que você entende, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque a gente sabe que na linha do tempo, né, cada momento histórico de economia, enfim, a gente vive desafios maiores e menores. Mas hoje, o que você... Até falar hoje, a gente está numa fase muito boa. Eu gosto sempre de referenciar onde a gente está dentro do ciclo do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado com fases muito bem definidas. Então a gente tem a fase de expansão que a gente está, depois a gente vai para um excesso de oferta, depois vai por uma retração e depois por uma recuperação. Então eu estou falando aqui sempre que o mercado imobiliário ele gira em 4 momentos distintos. Hoje a gente está numa fase com o estoque de unidades diminuindo, ou seja, existe muito mais procura do que a velocidade de se produzir imóveis.
a gente tem uma oferta de crédito abundante e a gente tem vários fatores de otimismo para os incorporadores. Falar, mas está tudo bom? Não. Por um motivo até pouco convencional, a gente está tendo um aumento de custos muito acelerado. Que o grande motivador disso é a pandemia. A gente tem várias análises, foi por causa disso, foi por causa disso. De forma mais global, a pandemia não quer dizer que a inflação não existiria, que o preço dos materiais, o preço de obra em si, não iria aumentar, mas a gente teve um aumento muito brusco. Então todo mundo se planejou para um custo de obra e de repente esse custo está lá em cima. Então qual que é o maior desafio? Aí eu falo que é nos dois chapéus, tanto para o construtor quanto para o incorporador. Controle de custo. Ou seja, eu fiz algumas promessas, eu fiz alguns lançamentos, eu tenho que performar aquele lançamento, mas meu custo de obra está vindo numa velocidade muito maior que eu esperava. Então, hoje, assim, falar 2021, o que está acontecendo estamos num ciclo de expansão, a gente tem uma demanda muito grande, está bom para o setor, mas, por outro lado, a gente está sendo um pouco freado pelo aumento brusco de custo causado pela pandemia. O que eu quero dizer? Que se não tivesse tido pandemia, provavelmente todo mundo que está nessa área estaria vivendo, assim, não falo maior, mas um dos melhores momentos da carreira. A gente estaria vivendo um momento de mercado imobiliário muito aquecido e se o custo tivesse controlado, todo mundo, seja o construtor, o incorporador, os escritórios de advocacia que trabalham com direito imobiliário, acho que todo mundo todos os stakeholders ali do setor, todo mundo que é impactado, estaria numa fase de muita bonança. A gente só não está, quer dizer, a gente está numa fase boa, mas só não está nessa melhor fase, talvez, das nossas carreiras, por um aumento brusco de custo. Então, a gente está num momento ali de expansão, que sempre é seguido por um momento de sobreoferta, né? Então, se hoje a gente está tendo um estoque diminuído e as construtoras estão lançando muito para repor, a nossa próxima fase, tradicionalmente no ciclo imobiliário, não tem mais tanta demanda para isso e a gente vai estar com estoque sobrando. Então, sempre o próximo passo depois da expansão esse excesso de oferta, né? Mas, falando do momento em si, é isso. Preço, custo de obra. E você, nesse próximo estágio, né, que você vê do mercado, como você se posiciona já que você antevê, né, esse próximo momento do mercado? Isso até, eu até comecei a fazer essa newsletter que eu faço semanalmente. A gente tem uma newsletter que a gente manda gratuitamente para todos os cadastrados que têm interesse no mercado imobiliário. A gente fez muito para o quê? Para a gente entender onde a gente está. Como que a gente entende o momento do mercado imobiliário? Os bancos estão querendo emprestar dinheiro, tá tendo muita oferta de crédito, mais bancos querendo trabalhar, é porque o mercado imobiliário está bom. Está tendo muito investidor no mercado imobiliário, é porque o mercado imobiliário está em expansão. O estoque está diminuindo, o estoque das unidades prontas, tudo dele está diminuindo, ou seja, está tendo mais procura do que oferta. Então a gente começa a ver indícios. Mas você sabe exatamente quando vai começar, quando vai acabar? Isso ninguém sabe. O que a gente vê são indícios de momento e como se portar nesses momentos. Igual eu falei, o mercado imobiliário ele é um mercado muito sólido, ele é muito, digamos assim, de fases bem definidas. O que a gente consegue prever é onde a gente está mais ou menos. Mas o prazo que vai durar, por exemplo, a gente está num ciclo de expansão. Igual eu falei, vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Ninguém sabe. Tradicionalmente dura-se entre 2 a 7 anos. Então, no Brasil, né? Em outros países é até maior esse espaço, mas no Brasil tradicionalmente é isso. Agora, se essa vez vai durar 2 ou 3 ou 4, é difícil de prever. Mas como a gente se prepara para isso? Já respondendo a pergunta. Eu tenho minha forma de me preparar, que aí eu não sei se vai ao encontro que todo mundo vai fazer. Essa é a estratégia, né? A minha estratégia. Eu hoje atuo em 2 segmentos. Segmento médio e alto padrão e segmento popular, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Quando começou a crise de 2015, 2016, que o mercado imobiliário foi lá embaixo, o mercado popular disparou. O Minha Casa Minha Vida estava em alta, tendo muita coisa. O que eu fiz? Diminuí o médio e alto padrão e foquei no Minha Casa Minha Vida. Porque aqui dentro a gente atua nessas 2 frentes.
que está acontecendo agora de novo? O mercado do SBPE, que é o médio e alto padrão, ele está na máxima, ou seja, está tendo muita procura, então a gente está focando muito para atender essa procura e para aproveitar, surfar na onda do ciclo de expansão. O que é o próximo passo? Está todo mundo fazendo o que eu faço, não é nada diferente. Todas as incorporadoras, construtoras, estão aproveitando, falando, nossa, vamos botar, porque tudo que a gente está colocando na prateleira está vendendo. Então vamos aproveitar. Só que esse colocar na prateleira, no mercado imobiliário, ele demora de 2 a 4 anos, que é o tempo para você produzir um imóvel. Então, às vezes, quando o seu imóvel está pronto, seu prédio, seu condomínio de casas, o mercado já diminuiu, que é a hora que fica com mais imóveis do que procura. Então, o que eu vou fazer estrategicamente? Eu vou, daqui para frente, cada vez mais diminuir o número de lançamentos, o número de imóveis disponíveis no alto e médio padrão e aumentar no mercado popular. Por quê? Porque a tendência está daqui para frente o mercado popular ficar mais aquecido. Hoje mesmo, não foi nem ontem, foi hoje, o Conselho Curador da FGTS soltou a notícia de que vai aumentar que não soltou notícia, eles aprovaram um aumento de 10 a 15% no teto do Minha Casa Minha Vida. Para quê? Para absorver um pouco desses aumentos que a gente teve de obra e para esse mercado continuar viável. Provavelmente vão ter outras atitudes do governo, da União, querendo fomentar esse mercado também, que ele é um mercado muito importante. O que muita gente não entende é falar, nossa, mas e se não tiver programa habitacional, não tiver nada? Começa a aumentar o número de favelas, começa a aumentar o número de morador de rua, você tem uma série de problemas sociais por falta de um programa habitacional robusto. Então, o Minha Casa Minha Vida ele foi um programa muito bom, o programa Casa Verde e Amarela ele ainda está, digamos assim, engatinhando, mas a ideia é que a partir do final desse ano e do ano que vem, ele já deu uma deslanchada. Então, enquanto ele está subindo, o mercado tradicional, o livre mercado, dentro do SBPE e tudo, ele está entrando na fase de sobreoferta. Então, falar assim, como todo mundo deve se preparar? Eu não sei, vai depender da estratégia de cada empresa. Na nossa empresa, a gente faz um equilíbrio entre as demandas, entre os segmentos que a gente atua. Então, eu falo a mesma coisa. Se você está numa empresa que está com muito imóvel disponível, dá uma segurada. Não agora, mas daqui 1, 2 anos, quando tiver uma sobreoferta, dá uma segurada em novos lançamentos, porque você vai ficar com estoque com o que você já está produzindo. Aí é a hora de você segurar até conseguir vender o estoque e manter a roda girando sem ficar endividado demais, né? Que é o grande problema de fase de retração. A empresa está endividada, não está vendendo e não tem como pagar a dívida. Aí o dinheiro fica caro, né? O dinheiro fica caro. Se você não tem como pagar, o dinheiro fica caro. Então, olha só, o Felipe tem uma pergunta aqui. Qual a tua opinião sobre o posicionamento comercial nesse próximo estágio? Aumento de oferta junto a corretores ou necessário crescimento econômico para o consumidor ter capacidade de compra? Então, foi meio que nós falamos, né? Nós não, é mais ou menos o que você já falou, né? Você quer complementar algo? Eu acho que ele está falando assim, aumento da oferta junto aos corretores. Hoje a gente está com uma oferta muito grande. Eu acho que ele afirmou isso, né? O crescimento econômico para o consumidor ter capacidade de compra. O mercado imobiliário ele tem muita relação com o crescimento econômico. Eu acho que ele quer dizer com o crescimento do PIB, crescimento do IDH e tudo mais. Só que a gente tem uma válvula ainda que é a oferta de crédito. Ou seja, se a gente tem crédito mais barato, igual foi com a taxa Selic baixa, as pessoas elas se animam mais a ir para o mercado imobiliário. Se o mercado imobiliário tiver acelerado, se a economia tiver acelerado, igual foi ali em 2014, 2015, antes do impeachment, antes de tudo aquilo, mesmo o mercado acelerado, se as outras condições não forem favoráveis, o mercado imobiliário ele não desenvolve da mesma forma. Então, o que é preciso entender é que o mercado imobiliário ele é influenciado pela situação macroeconômica do país, mas ele tem algumas coisas peculiares. Igual eu falo, a oferta de crédito, ela não necessariamente é ligada ao macroeconômico. Se o macroeconômico, se o governo ou os bancos conseguem trazer crédito para emprestar para as pessoas para o mercado imobiliário, mesmo que a economia não vá tão bem,
o mercado imobiliário ele continua pelo menos crescendo. Então é uma análise um pouco mais robusta, um pouco mais complexa que a gente tem que fazer a respeito disso. Mas de forma geral, falar assim, mas eu tenho que entender de tudo? Não. Procure os indícios do ciclo do mercado imobiliário, que é o que eu falei. A gente tem 4 fases que não tem erro, são sempre essas 4 fases, elas são sempre na ordem, elas sempre já, mas por que são sempre 4 fases? Igual eu falei, hoje a gente tem uma demanda muito grande de imóveis, tem muita gente procurando. Então está todo mundo animado a fazer novos lançamentos. Só que quando esses prédios ficarem prontos, não necessariamente a gente vai ter essa mesma demanda. Aí começa a ter muito apartamento vago. Então por isso que o mercado imobiliário ele é cíclico, porque ele é um mercado que o produto ele demora. Não é igual uma fábrica de camisa, falando, nossa, vendeu todas as minhas camisas. Semana que vem está lá todas as camisas na loja para vender nova vez. No mercado imobiliário, não, acabou todos os meus apartamentos, eu só vou entregar novos daqui 4 anos. Acabou todas as casas que eu tenho só daqui a um tempo. Então, por ser um mercado que eles têm um ciclo mais longo, ele tem também fases mais bem definidas até que outros mercados. Porque outros mercados, essas fases até se misturam, porque é muito rápido a reposição de estoque, é muito rápido, é muita coisa. No mercado imobiliário, não. Se um prédio demora 4 anos, você demora 1 ano para aprovar o prédio. Você demora 3 anos para construir, não vai ter como. Você só vai conseguir ter mais mercadoria, que no nosso caso são imóveis disponíveis, daqui 4 anos. Então, você vai acabar tendo que respeitar o ciclo do mercado imobiliário com fases melhores definidas que outros segmentos. É isso aí, isso aí. O nosso timing é longo, né, nos empreendimentos imobiliários. Você acha, o Eduardo está perguntando, Caio, ele fez a pergunta quando você falava justamente das estratégias, né? Você acha que vai impactar nas avaliações? Eu penso que, Eduardo, qualquer coisa me corrija, por gentileza. Eu penso que ele estava perguntando no momento em que você falava sobre, e eu te perguntei sobre essa mudança de fase, né? Quando a gente fala assim, eu que estou muito no mercado, eu acho que a maioria das pessoas, quando falam de avaliação de imóveis, geralmente refere ao mercado popular e geralmente é vinculado à Caixa. O que quer dizer? Todo imóvel que a gente vai vender na habitação popular, a gente tem o banco ele avalia aquela dívida, né? Então, por exemplo, eu vou ter um imóvel como garantia do empréstimo, do financiamento, quanto que vale aquela dívida para eu financiar e ter uma segurança? Eu acredito que a avaliação é muito isso. Essa avaliação ela já vem sendo reajustada. Não na velocidade que nós, incorporadores, gostaríamos, porque às vezes porque como é que funciona? Eles fazem uma pesquisa de mercado para ver o que tem disponível para venda. Então, quando eles pesquisam lá, vamos falar de um setor, de um bairro, que a média ali é de R$3.000 o metro quadrado, R$2.500 o metro quadrado. Vamos falar assim, não, é R$2.000 o metro quadrado do imóvel popular naquele bairro. Quando todos os imóveis estão naquele preço, o banco ele provavelmente vai avaliar perto daquele preço. Se de repente fica caro eu construir e eu estou construindo, eu só consigo vender para dar viabilidade a R$3.500 o metro quadrado, o banco ele ainda está com aquela pesquisa dele de R$2.500 o metro quadrado. Então você tem um delay ali. Só que quando começa a ter cada vez menos imóveis de R$2.500 o metro quadrado e mais de R$3.500 o metro quadrado, o banco ele faz um reajuste dessa avaliação. Que eu acho que a pergunta é muito nesse sentido. O banco vai acompanhar? Vai, mas depende do estoque. Quando aqueles imóveis produzidos mais baratos eles forem acabando, e só ficarem os imóveis que já foram construídos com insumos mais caros, aí a gente vai começar a ter um ajuste mais rápido nessas avaliações. Que aqui na nossa região ela já está acontecendo. Igual eu falei, não na forma que a gente gostaria, mas digamos assim, essa melhoria nas avaliações, ela está acontecendo. Show, show. Muito bom. Quanto tempo tu leva a partir da ideia até o lançamento do empreendimento? Aí, assim, depende de cidade, depende do produto, depende da questão ambiental, depende de vários fatores. Você fala assim, eu quero uma margem. Ambiental, regulatória. Exatamente. Fala assim, até você colocar o primeiro tijolo na obra, falando do empreendimento multifamiliar, com várias unidades, com todas as licenças e tudo mais, eu diria que de 6 meses a 2 anos. Às vezes, numa cidade do interior menos
burocrática, com 6 meses. Sim, tem cidade, eu falo, aqui na minha cidade tem uma vara fácil que a gente consegue com 3 meses, mas, por exemplo, se for um empreendimento que você tem uma necessidade de órgão ambiental, eu não pensaria nada com menos de 6 meses. Então, principalmente para áreas maiores, a parte ambiental ela pega no prazo um pouco. Agora, tem cidades também que com menos de 2 anos a gente sabe que não faz, principalmente cidades metrópoles maiores e em áreas de mais interesse. Tem áreas que, essa área aqui sei lá, tem patrimônio histórico, tem isso, tem aquilo. Então isso é muito relativo, assim, é muito relativo, você sabe falar até melhor do que eu também da parte do cartório, né? Você sabe que o 880 aí fica muito aberto. Exato. Esse time aí é bem complicado da gente mensurar. Porque, de fato, como o Caio falou, é muito relativo, muito relativo. Mas aí eu vou falar assim, mas o seu negócio, o meu negócio, igual eu falei, que eu sou nichado, que eu conheço todas as variáveis, que eu faço tudo, na minha viabilidade eu coloco 6 meses. Até a legalização e tudo para eu começar a obra. Mas é um negócio que eu sou muito confortável com as minhas variáveis. Eu sei como que eu tenho que... como que eu faço as etapas para questão de água, de luz, questão da própria prefeitura, da aprovação de projeto, no tipo de produto que eu sou acostumado. Por que eu volto lá naquilo que a gente falou de ser nichado? Porque quanto mais você entende do segmento que você trabalha, mais você consegue ir direto nos pontos mais críticos, né? Então, se do meu negócio a minha dificuldade é ambiental, a primeira coisa que eu vou olhar é a parte ambiental, porque é o que sempre me trava. Então, deixa eu já ir lá no órgão ambiental, na Secretaria Ambiental e buscar essa aprovação, né? Antes mesmo de olhar outras coisas. Então, há mais uma importância de ser segmentado, ser especialista mesmo. É isso aí, muito bom, muito bom. Tem mais algumas perguntas aqui, cara. A próxima do Rafael. Qual a principal diferença entre Minha Casa Minha Vida e a Casa Verde e Amarela para você, Caio, na sua atuação? Então, o Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa que ele tinha muito mais... Você fala assim, qual que é a principal diferença geral? É a faixa 1, mas não é uma faixa que eu atuo. Para quem não conhece, faixa 1 é a parte que ela não é comercial, ela não tem venda de imóveis. Então, assim, na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, existiam muitos contratos, existia muita verba para a produção de imóveis que seriam sorteados pelas prefeituras, pelas entidades, pelas ONGs. A faixa 1, que é para famílias com renda até R$ 1.700, R$ 1.800, ela basicamente foi cancelada. Isso. Quando se mudou a faixa 1 para o grupo 1, o grupo 1 já é o que era a faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida, que já é uma faixa que tem venda, né? O grupo 1 ela tem venda diferente da faixa 1. O que eu estou falando com isso? O programa Casa Verde e Amarela, ele continuou bom para as faixas 2 e 3, mas para a renda mais baixa, para as famílias mais necessitadas, digamos assim, ele ainda está muito falho. Falar, mas então foi só ruim? Não. O governo, ele teve uma ideia que eu não concordo, apesar de eu não concordar tanto, que é tão efetivo igual Minha Casa Minha Vida, mas que para muito lugar funciona. Ele parou de focar só na construção de novas unidades e ele está focando também em regularização fundiária. Então, em vez... regularização fundiária e reformas. Então, em vez de eu focar, vamos soltar verba para construir mais casas, mais apartamentos e doar para o pessoal, vamos focar em dar melhores condições nas casas que existem. Então, às vezes, o cara está morando num barracão, que não tem água, que não tem luz, mas ele já tem uma moradia. Em vez de eu construir um apartamento novo para ele, vamos regularizar aquela casa dele e fazer a reforma da casa dele, né? Que aí é um pouco mais barato para o governo, que não é nem muita coisa, mas ele vai continuar onde ele está. Então, assim, faixa 2 e 3 para o grupo 2 e 3 mudou muito pouco. Então, depois dei uma pesquisada em quem não conhece tão bem os programas, vocês vão ver que são bem similares. Agora que o teto aumentando, vai até melhorar também para o grupo 3, né? Que é a antiga faixa 3. Agora, para a faixa 1, faixa 1,5 para o grupo 1, aí mudou bastante, entre o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela. Isso, muito bom, muito bom. Chayane perguntou:
Hoje estamos com um comercial bombando. Já temos mais da metade dos lançamentos vendidos, 50% sem iniciar a obra. Estamos preocupados com o aumento de preço dos materiais. Você acha que vai estabilizar? É o que eu falei, o aumento do preço, são duas coisas que ela falou. Falou, a gente está com lançamentos bombando e tudo. Isso é clássico da fase de expansão do ciclo do mercado imobiliário. Então, assim, não pensa que vai ser a última vez, nem que foi a primeira. Por várias épocas foi assim. Lançava, vendia 50% no dia, vendia 70%. Dependendo do empreendimento, até vendeu tudo em 3 horas. Isso existe, por quê? Porque a gente está numa fase compradora. Está todo mundo querendo investir no mercado imobiliário. Os grupos, as empresas, as pessoas, elas estão mais propícias a esse tipo de investimento. Mas a notícia ruim é que isso passa. E normalmente, e não que seja, vai passar e vai ficar ruim, por um tempo também. Então ela passa, fica uma fase de baixo, depois volta de novo à fase de expansão. E por isso que o mercado ele é cíclico. E ela tinha perguntado Se o preço dos materiais, se você acha que vai estabilizar. Igual eu falei, a situação dos materiais é uma situação atípica, que basicamente ninguém esperava. Normalmente os materiais eles evoluem o preço até por um motivo de inflação, que a moeda está valendo menos, mas ele veio muito mais rápido. Por quê? Porque as fábricas não conseguiram suprir a demanda e o mercado imobiliário estava aquecido. Então juntou fábricas paradas com o mercado imobiliário aquecido e teve pela primeira vez um boom de reformas, né, que todo mundo ficou dentro de casa, quero mexer aqui, quero mexer ali, e esse boom de reformas impactou no preço dos insumos e tudo mais, porque a procura estava muito grande, não só pelas construtoras, mas por quem estava fazendo reforma também, e diminuiu o estoque. Se diminuir o estoque de material, o preço aumenta. Então, falar, isso vai voltar quando? É difícil falar que isso vai voltar no meio desse boom que tem. Quando vocês pararem de vender 50% no lançamento, ou seja, quando o mercado der uma baixada, a procura por materiais diminuir, provavelmente esse material vai diminuir ou pelo menos estabilizar. Mas enquanto tudo que a gente estiver colocando na prateleira estiver sendo vendido, vai ser difícil estabilizar. Porque o mercado imobiliário está consumindo mais material do que as indústrias brasileiras conseguem repor. E isso, para mim, é uma falha de estratégia de governo, digamos assim, com relação às indústrias. Esse excesso de subsídio, esse excesso de ajudas que o governo dá para as indústrias, acaba eliminando qualquer tipo de concorrência externa, qualquer tipo de outra coisa, e a gente fica muito dependente de poucas indústrias. Quais são os piores aumentos de preço de material? Aço, cimento, tubo de PVC e fábrica de aço. Todo mundo conhece, a Gerdau, a outra fábrica. Fábrica de tubo, todo mundo conhece, a Tigre, a Manco. Por quê? Porque são poucas empresas muito ajudadas pelo governo. E o que acontece com isso? Como a gente cria barreiras demais para outras empresas entrarem, quando existe uma demanda demais, essas empresas elas aumentam o lucro delas, ou seja, aumenta o preço, mas elas não têm concorrência, porque o governo fica vários anos subsídio. Então, assim, é uma deficiência que a gente tem no Brasil por motivos de programas de governo. Você concorda ou não concorda? Eu tenho uma visão um pouco mais liberal. A gente tem que ter, em vez de 4 empresas que fabricam aço, a gente tinha que ter 30, 40. Por quê? Porque se a gente tem 30 e 40, uma quer subir o preço, a outra mantém. Agora, se você depende de 3, que os 3 são amigos e jogam golfe e tomam um chopp juntos. Se eles falam, vamos subir o preço, eles vão subir o preço. A gente fica totalmente dependendo disso. Até agora, recentemente, a Cebic, que fez uma estratégia que eu achei muito boa, eu gosto muito da Cebic, que foi de importar aço, que tem uma barreira gigante no Brasil para importação de aço, e se a gente importasse aço com menos taxas da Turquia, por exemplo, ficaria mais barato que comprar da Gerdau, do que comprar da ArcelorMittal. Então é uma coisa tão louca, comprar aço de fora é mais barato no Brasil. Por quê? Porque lá tem um monte de fábrica. Aqui a gente protege 3, 4 fábricas que não abrem brecha para outras, né? Então, assim, essa distorção no preço dos materiais vem pela pandemia, mas também por uma política de ter poucas campeões nacionais, né? Que na minha visão, aí eu saio um pouco da engenharia, na minha visão do que eu acredito de melhor é que
criar esses gigantes é um problema para o Brasil. Exato, porque daí acabam controlando o mercado, né? O Alexandre pergunta: a renda do proponente está baixa para obter o financiamento. Só aumentar o teto ainda não resolve, concorda? O teto ele vai melhorar para a faixa 2 e 3. Igual eu falei, a faixa 1, que é o grupo 1, ele continua dependendo muito do subsídio. Existe uma conversa que é a curva de subsídios, que vão ter algumas mudanças também nisso. Mas ainda não tem nada de muito certo, né? Que o governo vai ajudar mais. Mas assim, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir realmente subir a renda das pessoas tão rápido. Essa base da pirâmide do Brasil, ela sobe a renda, mas é uma subida devagar. O que vai acontecer, por outro ponto, que está sendo um esforço das construtoras, principalmente das grandes, é mudar a forma construtiva. Para quê? Se construir em alvenaria, tijolo, argamassa e concreto está muito caro, que é a alvenaria convencional com estrutura de concreto, eu vou buscar outras. Até tem um caso emblemático que está acontecendo nesse momento no Brasil. A Tenda, que é uma das maiores construtoras populares, ela está testando uma construção que chama wood frame, que é basicamente a casa inteira de madeira. Eu estou aqui em Goiás, né, que para Goiás isso tem uma rejeição gigante, porque aqui faz muito calor. Em alguns países, alguns estados mais frios do sul, já tem uma aceitação melhor dessas casas de madeira, né, wood frame. Mas qual que é a tentativa? Se a renda do meu público não está aumentando tanto, eu não consigo continuar subindo o preço dos imóveis, apesar do teto. Eu vou ter que diminuir o preço de construção. Eu consigo diminuir construindo do mesmo jeito? Não. Então, o que está acontecendo agora é um movimento de testar outras formas construtivas. Eu trouxe aqui uma para exemplificar, que é o wood frame, mas junto com ela tem várias outras sendo testadas, que é o que eu acho que vai efetivamente resolver para o mercado popular. Realmente, só aumentar o teto não resolve, porque a renda das pessoas não está aumentando na mesma proporção, mas se a gente aumentar o teto, a gente mudar a forma construtiva, talvez já resolva, porque a gente consegue manter os imóveis mais baratos. Mas qual que é a dificuldade? Por exemplo, nesse caso do wood frame, as pessoas aceitarem morar numa casa de madeira, que culturalmente para o brasileiro ainda é mais complicado. Sim. E quais são essas modalidades construtivas que você entende aqui em Goiás, por exemplo, ser mais aceitável assim para o mercado? Porque na verdade, e como você bem falou, está crescendo muito. Eu já vi vários condomínios de casa menores, né? Desses condomínios menores aqui em Goiás, sendo utilizados aquelas, eu não sei o nome Parede correto. de concreto. Isso, exato. Aí até respondendo a pergunta que alguém fez, mas os bancos vão aceitar? Aí eu vou dar o caminho que os bancos enxergam o negócio. A parede de concreto moldada em loco, que é o que a gente está vendo em larga escala aí, que ela ajudou muito num ponto, que é reduzir a mão de obra. A gente tem um problema também que a mão de obra está muito escassa e cara. Então, fazendo em parede de concreto, você diminui muito as casas. Por quê? Você coloca duas formas, vem o caminhão, concreta, e a casa ela é basicamente toda concretada. Você não tem que ficar alguém botando tijolo, depois tijolo. Só que aí respondendo a de madeira com essa de concreto. Ali, 10 anos atrás, quando eles começaram com essa tecnologia, os bancos também não aceitavam. O que foi feito? Foram feitos vários testes, esses testes viraram norma, e essa norma, estando em vigência, os bancos aceitam. Por quê? Porque teve um teste naquilo ali. Então, várias construtoras testaram, viram que dá certo, viram a durabilidade daquilo, e a gente tem mais segurança. A qualidade, a durabilidade, e a gente tem mais segurança em pegar aquele imóvel como garantia. Com essas novas tecnologias agora, está acontecendo a mesma coisa. Existem várias construtoras, principalmente as grandes, que têm verba para isso, que estão testando tecnologias. Com esses testes, elas vão conseguir ter relatórios, ter laudos, tem tudo mostrando a durabilidade, e com essa durabilidade comprovada, isso provavelmente vai virar norma brasileira. Existe, por exemplo, da wood frame, normas americanas, que já dão respaldo, mas ainda não tem uma norma específica brasileira, com os materiais que existem aqui. Quando a gente tiver essa norma específica,
qualquer banco vai financiar. Por quê? Porque existem testes, existe tudo. Então é um processo. Eu falar assim, eu como construtor pequeno, médio porte, eu faria uma casa de madeira hoje? De forma nenhuma. Primeiro, que existe culturalmente uma rejeição a essa tecnologia, e segundo, porque o banco provavelmente vai demorar um pouco mais para financiar. Se eu tivesse com a casa pronta hoje, o banco não financiaria, provavelmente. Ou financiaria depois de eu mostrar muitos laudos, eles chamam lá do DATEC, eu tenho que apresentar muita coisa que é cara. Caio, ainda, além de todos esses pontos que você levantou, ainda tem a questão da responsabilidade civil, né? Da incorporadora e da construtora nesses tipos construtivos, né? Então, Exatamente. isso também, na verdade, ainda também um custo que deve ser levado em conta, né? Sim, tanto os laudos quanto o pós-obra aí que você está falando, que Ajudar pode ser mais caro. os riscos, né? No decorrer do tempo, né? Vinícius está aqui, grande Caio. Rafael, entendeu? Ótimo. Obrigada, viu, gente? E assim, isso. Mais alguma pergunta? Tem alguns comentários. Aqui a Claudiane está até fazendo um comentário. É verdade, Claudiane. Nos Estados Unidos, quando a gente vê Irmãos à Obra, muitas casas de madeira, é verdade. Só que lá é mais comum mesmo. Agora aqui no Brasil é mais raro, como o Caio mencionou, e principalmente em Goiás. Em regiões, né, mais quentes, né? Goiás, Nordeste, Exato. várias regiões mais quentes, a gente vai ter naturalmente uma rejeição maior a este tipo. Mas em lugares mais frios, em alguns estados do sul, já existem muitas construções desse tipo. Mas aí é uma questão cultural. Agora, o mercado popular, ele está mais propenso a aceitar do que até o alto padrão. Por quê? Porque já que eu não estou conseguindo, eu quero comprar uma casa e com a minha renda eu só consigo comprar uma casa de 130 mil. Só que não tem mais casa de 130 mil. Ou eu compro, por exemplo, daqui a um tempo, quando estiver rodando, ou eu compro uma casa, às vezes, de madeira, ou uma casa de forma de concreto, outra tecnologia mais industrializada, ou eu não consigo comprar nenhuma casa. Então é esse momento que a gente está passando. Uma base da população vai ter que comprar casas mais industrializadas. Essa casa que está sendo testada pela Tenda, que eu falei, ela é fabricada numa fábrica no interior de São Paulo e ela chega na obra só para ser montada. É tipo aquela mobília que você compra na internet, que ela vem, você monta a mobília, a casa vai ser da mesma forma. Então é uma tecnologia que você usa muito menos mão de obra, ela é muito mais simples, muito mais barata. Mas existe ainda uma rejeição maior. Se você tiver a opção, ou eu compro uma de madeira, ou eu compro ou eu compro uma de madeira, ou eu compro uma de alvenaria, provavelmente 90% vai preferir ainda de alvenaria. Mas se você falar assim, eu compro de madeira ou não compra nada, a pessoa vai provavelmente comprar de madeira. Então é uma questão de opção, né? Do que tem disponível. Caio, gente, a conversa tá tão boa que voou o tempo. Nosso tempo tá se esgotando, tá se esgotando. Tem uma pergunta aqui do Heitor, para falar um pouco do Habite Seguro da Caixa. Na verdade, não é da Caixa, é do programa. Mas eu não vou responder essa pergunta porque saiu hoje. Eu estou aqui no escritório ainda, nem parei para ler. Eu sei que saiu hoje, o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, divulgou. É um programa, na verdade, do governo com cooperação da Caixa, mas ele é um programa do governo. Como eu ainda não tive tempo de ler, de pegar, elaborar tudo, eu não vou nem falar muito dele, porque seriam informações um pouco vagas ainda. Mas procura aí o próprio Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, ele já soltou alguns vídeos hoje falando desse novo programa. Que é um programa para alguns nichos, quem é do exército e tudo, que eles vão ajudar mais a comprar a casa, né? Muito bom, muito bom. Live incrível, né, gente? Muito bom, muito bom. Compartilhe aí com todo mundo. E, Caio, mais uma vez, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite.
e gostaria de deixar alguma informação. Fala do seu curso, que eu sei que você lança também. Fala um pouquinho. Bacana. Quando eu resolvi compartilhar conteúdo, igual você faz aí também, isso é muito bom que a gente compartilha, mas multiplica, né? A gente vai falando, vai aprendendo mais, vai trocando informação. Uma dor que muita gente vinha atrás de mim me perguntar era: eu sei fazer uma obra, eu quero fazer um condomínio, eu quero fazer um prédio, mas eu não tenho dinheiro, eu não nasci em família rica, não sei o quê. Aí eu comecei, cara, mas acho que 95% dos incorporadores não nasceram em família rica. Um prédio custa 30 milhões. Que engenheiro que, sei lá, com 30 e poucos dados, tem 30 milhões para construir um prédio. Não é assim que o mercado funciona. Eu não preciso ter uma pilha de dinheiro para fazer. Então, quando me viam muito com essa dor, e eu já sabia, eu já estava incorporando, eu vi que não adiantava eu ensinar sobre a obra, não adiantava ensinar outras coisas, sendo que a maior demanda era como eu consigo recursos para a obra, como eu consigo financiar meu prédio, empreendimentos multifamiliares. Aí eu comecei a desenvolver um curso que chama Incorporações Imobiliárias Financiadas, que é basicamente mostrando todas as opções que nós, incorporadores, usamos. Financiamento em banco, plano empresário, apoio à produção, crédito associativo, financiamento via crowdfunding, investidores via SPCP, via SPE, fundos imobiliários. Então a gente tem vários jeitos de conseguir recursos para desenvolver empreendimentos. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo isso, focando muito nos financiamentos bancários, que são os recursos mais baratos que a gente tem acesso. Eu juntei tudo isso e criei um curso. Mas é um curso que a gente abre algumas vezes por ano só. A gente fechou uma turma no mês passado, a gente ainda não tem data para abrir a próxima turma, mas vai acompanhando a gente aí que quando for a hora a gente vai... Na lista de espera, né, Caio? Já vai botando na lista de espera, mas eu nem criei lista de espera porque a gente não tem data. Basicamente, o foco aqui nosso é realmente na incorporadora, a gente quer desenvolver, e esse curso a gente abre algumas vezes até para trocar ideia e para ensinar muita gente pelo Brasil que não sabe estruturar financeiramente o negócio para lançar. Como que eu tenho que lançar meu empreendimento? Como que eu tenho que precificar? E fazer de forma geral... A gente acha que tudo passa pela estruturação financeira. Então, esse curso ele é bem focado nisso. Ele fala de incorporação de forma geral, mas focado nas formas de funding para quem quer desenvolver empreendimentos multifamiliares. Então, vai acompanhando a gente aí, que quando der um fôlego aqui, puder lançar outra turma, a gente vai divulgar por aqui. Mas o foco agora é na incorporadora e ajudar os alunos que estão fazendo o curso, né? Porque não adianta só dar o conteúdo e não dar suporte. Então, a gente está... Nosso foco agora é dar suporte na turma em andamento. Não adianta mesmo. Eu que tenho 2 cursos também, né? O de regularização de imóveis e outro de condomínios e loteamentos, né? Que a gente fala da parte teórica, tem a parte prática que a gente visita empreendimentos em andamento. E a gente fala também da parte técnica, né, e jurídica. Então, quem fala é a engenheira, né, que atua com a gente, nossa parceira, e daí a jurídica, né, a regulatória. Então, realmente não é fácil, mas a gente faz porque ama mesmo, né, Caio? E porque a gente quer colaborar com o mercado mesmo. Eu falo muito, né, que a gente precisa qualificar o mercado, né? E o que a gente pode o que a gente pode fazer para colaborar com a qualificação do mercado, a gente precisa fazer, né, Caio? E isso é uma coisa que ajuda a gente, por exemplo. Uma dor que eu tinha, eu achava muito ruim quando eu comecei a carreira, que eu tinha um programa de qualidade na empresa, a gente fazia o processo, aí chegava lá, eu fazia uma casa, por exemplo, meu vizinho vendia uma casa mais ou menos com a mesma metragem, sei lá, eu vendia por 250 mil, ele ia lá e vendia por 200. Aí eu olhava assim, cara, mas não tem como, esse pessoa não sabe fazer conta. Aí eu ia atrás e realmente a pessoa não sabia fazer uma conta. Ela simplesmente não precificava o trabalho dela, ela não precificava o capital investido dela, ela virava assim, não, eu ganhei 20% dessa casa. Eu falei, cara, mas quanto você cobrou pelo seu trabalho? Não, não cobrei. Quanto você cobrou pelo capital que você aportou? Não, não cobrei também. Eu falei, então você não ganhou 20%. Você está negativo. Se você tivesse pegado esse mesmo dinheiro, esse mesmo esforço,
investido numa lanchonete, você tinha ganhado mais dinheiro. Você está fazendo assim. Por que isso? Porque o mercado de vários segmentos ele é muito pouco qualificado. Então, quando a gente qualifica melhor nossos players, nossos, não concorrentes, mas nossos companheiros de trabalho, a gente tem uma concorrência mais saudável. Por quê? Porque aquela pessoa que está construindo com um recurso bom, está fazendo aquilo, ela está vivendo a mesma coisa que eu. Então eu consigo competir quem está fazendo melhor, não quem não sabe fazer conta, ou não quem não sabe. Então é um ganha-ganha para todo mundo. Né? É isso. É isso aí, gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco em mais essa live. E quem ainda não segue o Caio, corre lá e siga-o. E você que está aqui e ainda não me segue, venha com a gente. A gente está aqui também. A gente também compartilhar conhecimento, nossas experiências, nossas vivências. E, mais uma vez, obrigada, viu, Caio, por ter aceito, por ter dedicado Muito obrigado. aqui para nós hoje. Obrigado. Sempre que precisar, a gente está à disposição, Poliana. Vamos continuar trocando a informação, porque eu acho que todo mundo sai ganhando com essa troca. Né? É isso aí. Isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Um excelente fim de noite. E até mais. Obrigada, Até gente. mais. Tchau. Obrigada, Caio. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.